O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, Martô. É amigo que Tu colocou em minha caminhada para que eu não andasse sozinho e para que eu não andasse errado. Eu oro, Deus, para que Tu use nesse momento, como tantas e tantas vezes, ouvir a Tua voz através desse servo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos hoje de tê-lo conosco como um instrumento Teu. Usa-o para Tua honra e glória. Que seja assim. Amém. Amém, amém. Obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la lá no Evangelho de João, no capítulo 8 do Evangelho de João. Eu gostaria de falar e convidar você a refletir sobre esse texto. João, capítulo 8, particularmente a partir do versículo 21. É uma alegria para mim, Thomas, receber o seu convite, atendê-lo, poder estar aqui junto de vocês, para aproximarmos-nos de verdade, porque não é possível haver fraternidade virtual. Fraternidade ela é real, ela é concreta, ela exige que as nossas almas, os nossos sonhos, o nosso desejo e o nosso amor se encontrem, se materializem, se realizem de um modo muito especial. O Evangelho de João é, de todos os livros do Novo Testamento, o mais grego deles. É verdade que a maioria, se não a totalidade dos textos do Novo Testamento, chegaram até nós escritos em grego koiné, o grego comum do primeiro século da era cristã, grego que foi se desenvolvendo no Oriente Médio já desde o segundo século antes de Cristo. Mas, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, esses evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos, expressão que significa um mesmo ponto de vista, de um mesmo padrão, de um mesmo elemento inicial, foram proferidos provavelmente em aramaico ou hebraico e depois vertidos para o grego na forma que chegaram até nós. Já o Evangelho de João não. O Evangelho de João é um texto que foi escrito a partir das categorias gregas. Já desde o prólogo, o primeiro capítulo do livro de João, do Evangelho de João, nós vemos este elemento presente. Quando João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele utiliza a palavra e a expressão logos para definir quem é o Senhor Jesus. Ele pega esta categoria da filosofia grega, particularmente dos escritos de Filo de Alexandria, e desenvolvendo o pensamento neoplatônico, ele então apresenta Jesus de Nazaré. Tudo isso acaba sendo importante porque, lendo o Evangelho de João, você encontra um sem número de dicotomias, de opostos, que nós não vemos nos outros livros, como luz e trevas, vida e morte. Essas expressões, essas ideias antagônicas entre si, estão ali presentes. Os gregos, eles são extremamente influentes para a nossa sociedade nos dias de hoje. Ninguém aqui fez um curso superior sem ter, a gosto ou contra gosto, estudado algumas semanas pelo menos o pensamento grego, estudado Sócrates, Platão, Aristóteles. Querendo ou não, a gente é levado a estudar e a conhecer estes autores. Na verdade, há muitos
filósofos e pensadores anteriores a Sócrates, que deveriam ser estudados, mas são vistos assim de modo en passant na maioria dos cursos. Os pré-socráticos, os sofistas, eram filósofos muito interessantes. Um deles, eu disse a Thomas, vocês tinham que estudar, que é o filósofo do rio, que é Heráclito. Heráclito é aquele pensador que diz que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque quando ele tenta entrar pela segunda vez, o rio já não é o mesmo, porque as águas passaram. E ele também não é o mesmo, o indivíduo, porque ele agora é aquele indivíduo com a experiência de já ter entrado. Então a segunda experiência de entrar no rio vai ser comparada com aquela primeira que ele teve. E como não é semelhante, agrega uma nova experiência. Os gregos, a partir de Sócrates, que nos é apresentado nos escritos platônicos, começam a lidar de um modo arraigado com a ideia de verdade. Esta palavra, verdade, é uma palavra extremamente presente no Evangelho de João. A expressão grega aletheia, que é aqui traduzida por verdade, é aquela expressão que vem da junção de duas palavras, como acontece tanto em português. Leteo é encobrir. Aleteo é descobrir, é tirar o véu que encobre alguma coisa. Aletheia é a descoberta de algo que estava até aquele momento oculto. Sócrates, combatendo os sofistas, vai dizer que existe uma verdade. Não é como eles vinham ensinando. A verdade seria um consenso momentâneo e precário que se firma aqui e ali. Não. Existem verdades que devem ser afirmadas em quaisquer circunstâncias, em quaisquer ambientes, porque são a expressão das essências dos seres. Platão diz que para encontrar essa verdade é preciso ascender a uma dimensão ideal onde tudo é perfeito, enquanto aqui no mundo em que vivemos tudo é imperfeito e transitório, é um fenômeno, uma manifestação dessas verdades absolutas. Então ele diz, a grande tarefa do filósofo é buscar essas ideias. O seu discípulo Aristóteles diz que não existe um mundo ideal, mas que as essências estão presentes nas coisas em si, e a verdade pode ser alcançada pelo estudo objetivo das coisas, porque nelas estão as verdades, nelas estão a manifestação de suas essências pelo fenômeno. O fato é que a partir do 4º século antes de Cristo, nós tivemos acesso a algo que não existia antes, que era a ideia de verdade. E aí a gente pode ter certezas, e as certezas se firmam, se fixam. Por essas certezas e por essas verdades, nós somos disponíveis para matar e morrer. O próprio Sócrates, ele aceita a condenação e se submete a ela por não poder quebrar a verdade que ele havia ensinado. Se eu passei a vida toda ensinando que existe uma verdade e ela é absoluta, não é porque eu fui condenado que eu vou renunciar àquilo que eu disse que é verdade, e então ele se submete à morte e à condenação. Depois da filosofia grega, vêm os romanos, através do direito romano, e dizer que a verdade não apenas pode ser alcançada pela razão, mas a verdade na sociedade pode ser firmada por leis, por códigos. Então eles traçam códigos, o corpus iuris civilis, os pretores e os seus editos, que fixam o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom, o que é justo e o que não é justo. Assim nós temos, nesse segundo movimento do Ocidente, o acesso à verdade através da lei romana. E é por causa da lei romana que em todo o domínio se estabelece a pax romana, a ideia de que as pessoas podem transitar de um lado para o outro, porque as regras que valem numa área do Império Romano valerão também em outra área. Afinal de contas, a lei é a expressão da verdade e é a expressão da justiça. Quando, a partir do século IV, depois de Cristo, o Império Romano começa a se desfacelar, a enfraquecer-se, surge a terceira fonte de certezas e de verdades na história do Ocidente, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, com seus dogmas, produz, então, o que a gente teria como verdade teológica. A verdade inquestionável afirmada pela Igreja.
E se você quer saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é justo e o que é injusto, você pode, então, acessar aquilo que a igreja diz, porque os padres, os bispos e, finalmente, o Papa, em sua cátedra inerrante, ele será capaz de, prescrutando o coração de Deus, dizer o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, enfim, aquilo que deve ser adotado por nós. A igreja, por praticamente 1000 anos, detém o monopólio da verdade. Mas isso entra em crise a partir do século XV, final do século XV, início do século XVI. E quem é que questiona? Quem é que lança uma problematização acerca dos dogmas? É a ciência. Sobretudo, a ciência da matemática, da navegação, a ciência da astronomia, a ciência da geografia. Tudo isso questiona a afirmação da teologia, dos dogmas da igreja. Por exemplo, a igreja afirmava que a Terra era plana, portanto não era possível fazer uma circunnavegação. E os astrônomos diziam que era possível sim. E eles demonstraram por mapas e a geografia foi completamente alterada, mudada, reescrita. E as navegações mostraram que aquilo que a igreja tinha afirmado não era verdade. O modelo geocêntrico foi questionado e aplicou-se um novo conceito. E a ciência ocupou o lugar que antes era ocupado pela teologia, pela igreja. Tanto que, há poucos anos atrás, talvez, quando eu e Geraldo éramos adolescentes, era costume se dizer o seguinte: está cientificamente provado que. E quando alguém dizia que está cientificamente provado que, significava o quê? Significava que não havia questionamentos, que aquilo era verdade, como se a ciência fosse um Deus que, em uma vez falando, e havia essa expressão, Roma locuta causa finita est, ou seja, quando Roma fala, encerrou-se o assunto, a questão, a querela, acabou. E a ciência ocupou o lugar que cabia a Roma, a Santa Sé. Agora é a ciência que fala e encerra as discussões. Essa problemática toda da ciência, ela começa a se firmar e cresce a partir do século XVI, e no século XIX vai encontrar a sua expressão máxima no momento em que Friedrich Nietzsche, no finalzinho do século XIX, decreta a morte de Deus. E quando Nietzsche diz que Deus morreu, o que ele pretende dizer, na verdade, é que o argumento Deus está morto. Deus enquanto recurso retórico, Deus enquanto justificativa de alguma coisa, porque a ciência havia ocupado o lugar de Deus. E ninguém precisaria mais recorrer aos dogmas da igreja para fundamentar ou justificar suas condutas, porque tudo que fosse razoável e aceitável deveria vir a nós através da compreensão do que diz a ciência. A ciência é a quarta fonte de certezas de nossa sociedade ocidental. A quinta e última fonte de certezas veio no final do século XIX e dominou boa parte do século XX, que são as metanarrativas econômicas. Se você cresceu ao longo do século XX, você lembra que havia uma polaridade entre os seguidores do capitalismo, de Adam Smith, e a ideia dos comunistas ou socialistas de Karl Marx. Uma dessas propostas resolveria todos os problemas do mundo. Se nós adotássemos o capitalismo, não haveria pobreza, não haveria miséria, o livre comércio iria satisfazer as necessidades de todos. O Estado mínimo, mas na perspectiva marxista não era bem assim. Pelo contrário, é o Estado e o seu esforço pela revolução e o domínio, a ditadura do proletariado. Então, todas as pessoas não teriam a propriedade privada, e sem a propriedade privada tudo seria comum, e a miséria e a fome teriam terminado. As duas metanarrativas econômicas têm por objetivo por fim a miséria, por fim a pobreza. Em 1989 cai o Muro de Berlim, o socialismo e o comunismo entram em colapso, o capitalismo torna-se hegemônico e poderoso, mas o capitalismo mostra-se incapaz de resolver o problema humano. E nós chegamos a esse momento em que eu e você estamos. E a gente pergunta, de onde virão as nossas certezas? Quais as fontes da verdade? A filosofia não nos diz o que é verdade,
O direito não nos diz o que é verdade. Se você ficou angustiado com o processo de impeachment, porque a mais importante universidade do país, a Universidade de São Paulo, tinha o seu grupo de professores dividido em 2 grupos. Um grupo dizendo, o impeachment é juridicamente justificável. E na mesma universidade, um outro grupo de professores dizia, é absurdo falar de impeachment porque não há fundamento jurídico para o início do processo. E como é possível, então, que 2 grupos possam dizer coisas tão antagônicas? É porque não existe verdade no direito. O direito não é mais o direito romano, em que a gente encontra as certezas e as convicções. Colapsaram todas as fontes de certeza. Nem a filosofia, nem o direito, nem a teologia, nem a religião. Por isso existem tantas igrejas e tantos discursos diferentes. Nem mais a ciência. Porque a única coisa que ficou cientificamente provado é que cientificamente não se prova nada. Essa é a única verdade absoluta que a ciência demonstrou. Porque a física newtoniana foi refutada pela física de Einstein, que foi refutada pela física quântica, que será refutada pela próxima. Então a única coisa cientificamente provada é que a ciência não prova nada. Porque tudo que a gente chama de teoria científica é, na verdade, uma compreensão limitada, momentânea e adequada somente para o momento presente. As metanarrativas econômicas. E a gente viveu nesse momento, vive nesse momento, que o filósofo francês Jean-Paul Sartre chamou de náusea. Náusea é esse instante em que a gente vive. E que Zygmunt Bauman vai falar de mundo líquido, sociedade líquida, em que tudo flutua, em que tudo balança, em que não há coisa nenhuma firme, segura, certa para eu me agarrar. É como se eu quisesse construir uma casa e eu só tivesse água, para colocar água sobre água, mas toda vez que eu coloco um pouco de água e coloco mais, aquilo se dilui. Não há onde fixar-se, não há onde agarrar-se, não há em que pegar. E isso traz problemas seríssimos para dentro da casa da gente, para a família da gente. Martô, o que é que isso tem a ver com a família da gente? Tem tudo a ver com a família da gente. Porque se você tivesse nascido há 40 anos atrás, e se você estivesse educando os seus filhos lá na década de 60, na década de 70, você saberia o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é ruim. Mas aí o seu filho faz alguma coisa e você não sabe como agir. O que eu vou dizer a ele? É certo ou é errado? De onde estaria eu? Será que isso que eu quero dizer para ele não é apenas uma construção da minha cabeça? São os meus valores, dogmas e conceitos que estão construindo isso em mim. Não é o meu preconceito que quer forçar o meu filho a se comportar. E você começa a ficar pirado com esse negócio. Porque dentro de você não existem fontes absolutas de certeza. Porque dentro de você não existe um parâmetro de verdade. Porque a verdade faleceu. Ela teve uma vida longa, 2.500 anos. Mas ela chegou e você, justamente agora, vai viver num tempo sem verdade. Mas logo agora que eu cheguei, logo agora em que eu estou vivendo, logo nesse tempo, meu tempo. Ou por que eu não nasci na época dos filósofos gregos, ou dos juízes romanos, ou dos teólogos medievais, ou dos cientistas da modernidade? Mas agora, isso faz lembrar o que diz um professor, Leandro Carnal, da Unicamp. Ele diz que quando era criança, ele era aluno. E os professores estavam sempre certos e os alunos sempre errados. Toda vez que algum professor era questionado, todo mundo dava razão ao professor, a direção dava razão ao professor, os pais davam razão ao professor. Quando ele era aluno, o professor estava sempre certo e os alunos sempre errados. Agora ele é professor e mudou, porque aluno é cliente e o aluno tem sempre razão. Então, o professor está sempre errado. E aí ele diz, mas logo agora, quando eu era criança, o professor tinha razão, o aluno não tinha. Agora que eu sou professor, o professor não tem mais razão, mas logo agora que eu sou professor, não tenho mais razão. Assim vivemos nós, né? Num tempo sem verdade, sem certezas. A esposa vai para a academia, encontra aquele camarada malhado, abdômen dividido, olha para ele assim e fica pensando, meu Deus, mas será que está errado se eu der bola para ele?
E aí fica a cabeça, mas tá ou não tá? O marido se sente tentado, desafiado e diz assim, caramba, vou ou não vou? Tá certo ou tá errado? Serão os conceitos hipócritas de uma sociedade superada ou isso não é justo nem é certo? Esse é o drama que a gente está vivendo. Esse mundo das incertezas, onde tudo se perdeu, onde tudo se diluiu e onde nós estamos à deriva, sentindo a náusea subir na alma da gente. E o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? É o que nós vamos buscar lendo João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Você está comigo lá? De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está conversando com os judeus e diz, olha, eu estou desistindo de vocês, não dá, vocês não estão pensando do modo como eu estou pensando. Existe aqui entre mim e vocês um diálogo de surdos. Já ouviram falar sobre isso? Acontece muito entre casais. O marido fala, a mulher não escuta. Só está esperando a vez dela falar. E enquanto ele fala, ela diz assim, mas eu posso falar? Posso falar? Ela só quer falar. O cara pode falar agora. Aí ela começa a falar e ele também não escuta o que ela está dizendo. Mas interrompe enquanto ela está falando, dizendo, posso falar? Eu posso falar? É um diálogo de surdos. Não são surdos mudos, são só surdos. Conseguem falar, só não conseguem escutar o que o outro está dizendo. Porque existe uma distância entre esses indivíduos, de tal maneira que eles não estão falando a mesma língua. Jesus se deu conta disso. Jesus disse, olha, eu vou me retirar. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês vão continuar aqui, e vocês vão continuar aqui encerrados em seu estado de pecado. E aqui é importante compreender o que Jesus está dizendo. E Thomas já havia nos chamado a atenção para que um dos grandes problemas das igrejas contemporâneas é pregação sem compreensão, sem análise do texto. Sem que a mensagem emane do texto, venha do contexto em que a passagem foi colocada. Os judeus, eles viviam a partir de um conceito e de um padrão de verdade. O padrão de verdade, de justiça e de conveniência dos judeus era seguir os mandamentos. Não apenas os 10 mandamentos lá de Êxodo, capítulo 20, mas os judeus tinham um rol de 360 e tantos mandamentos que tratavam de todas as áreas da vida, desde lavar as mãos antes de comer, desde banhar os pés antes de entrar na casa. Tudo na vida judaica era ditada por mandamentos. E seguir esses mandamentos era essencial para que o indivíduo fosse aceitável diante de Deus, para que esse indivíduo fosse considerado um justo, alguém que pode viver em comunhão com Deus. A comunhão dependia, portanto, da capacidade do indivíduo de observar as centenas e centenas de mandamentos existentes. Mas, na prática, o que é que faziam esses mandamentos? Anunciavam o nosso pecado. Porque quando a gente olha para o mandamento e olha para a vida, a gente só constata uma coisa, que nós somos pecadores. É por isso que Jesus nos determinou que nós não julgássemos uns aos outros. Porque por qualquer critério que utilizarmos para julgar o próximo, nós seremos reprovados. É por isso que todo o tribunal eclesiástico é dividido em 2 grupos. O primeiro grupo dos pecadores competentes, porque foram capazes de esconder o seu pecado. E o segundo grupo, que é o réu, que é o dos pecadores incompetentes, porque pecaram e se deixaram flagrar. Então, nós não temos uma igreja dividida entre justos e injustos, mas em cínicos e hipócritas competentes e um indivíduo que é pecador, mas não tem competência suficiente para manter oculto o seu pecado. Foi exatamente isso que aqui mesmo, no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus disse, quando o tribunal para apedrejar a mulher adúltera foi montado, Jesus disse, aquele que de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu tenho a impressão que no olhar de Jesus, eles se sentiram desnudos.
eles se sentiram expostos, porque Jesus os conhecia e não precisava que homem algum lhes falasse sobre o que é a natureza humana. E por isso, eles largaram as pedras e foram embora. Toda vez que a esposa chega para o marido e diz assim: como você foi capaz de fazer uma coisa destas? Eu jamais faria uma coisa semelhante. Você me decepcionou muito. A esposa só pode dizer isso porque não existe um telão onde se projetem os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes. Se os pensamentos, os sentimentos e as atitudes dela, por um azar da vida, fossem publicizados, deixados ao encontro e ao acesso de olhares quaisquer que fossem, a única coisa que ela poderia fazer diante do pecado do marido era prostrar-se ao lado dele e chorar a miséria dos pecadores que nós somos. Mas como cada um de nós tem um nível de competência maior ou menor em sua hipocrisia, na sua capacidade de ocultar a nossa própria natureza pecadora, nós nos assumimos na condição de juízes uns dos outros. Os judeus estavam perdidos. Os judeus estavam enredados pelo pecado. Para o judeu não havia saída. Porque se o critério é o mandamento, pecado é a solução sempre. Porque todas as vezes que existe um rol de regras a seguir, a coisa certa é que nós vamos quebrar esse rol de regras. Eu perguntei a Karina, minha esposa, no dia que eu pedi a mão dela em casamento. Eu perguntei: você quer casar comigo? Ela disse: eu quero casar com você, com alegria imensa. Não sei porquê. E eu perguntei para ela com toda sinceridade: do que lhe adiantará as promessas de um homem que já quebrou todas as promessas que fez? Vou repetir isso. De que lhe adiantará, de que lhe servirá as promessas de um homem que já quebrou todas as promessas que fez? E Karina me disse: nós não vamos casar por promessas, vamos casar por esperança de sermos felizes. Quem tem a vida pautada por regras não tem outra saída senão a constatação de seu absoluto e irremediável estado de pecado. Vamos continuar a leitura e ver como a dessintonia era tremenda entre Jesus e esses indivíduos. Versículo 22, então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Jesus estava dizendo: olha, vocês vão perecer nos pecados de vocês e para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles começaram a pensar em suicídio. Aí só Thomas vai explicar se isso é um processo de transferência dos judeus, porque eles não aguentavam a vida deles. Porque tem um negócio que eu acho interessante. Você sabe qual é o fundamento lógico e emocional para o ciúme? O fundamento lógico e emocional para o ciúme é este: por que ela não fará o que eu no lugar dela faria? E aí eu fico com ciúme. Por que ele não fará o que eu no lugar dele faria? Aí eu fico com ciúme. É sempre esse processo, porque se você tem um coração puro, você não fica imaginando essas coisas. Mas então você fica: esse cara vai se suicidar, pô. E por que você está imaginando? Porque eu mesmo lendo esse texto jamais imaginaria que Jesus queria se suicidar. Mas é que o tema do suicídio estava na cabeça desses caras. E eu não acho isso irrazoável, não. Quem vive para seguir 367 mandamentos tem mais é que pensar em suicídio todo dia, velho. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo é que as categorias com que ele pensa não são as categorias que os judeus pensam. Porque os judeus estão presos ao pecado porque estão ligados aos mandamentos.
E os mandamentos não podem definir o indivíduo senão em seu estado de pecado. Eu não sou desta dimensão. A minha relação com Deus é mediada pela graça. A minha relação com Deus vem da fé, em acreditar que Ele me aceitou tal como eu sou. Por isso, eu sou lá de cima, onde Deus está, e vocês são aqui da terra, desse mundo. Pensando nas regras compostas neste mundo para os indivíduos deste mundo. Eu sou lá de cima, onde Deus está, e a minha relação é vital com Ele. A minha relação é indissociável, inquebrantável com Ele. Porque eu sou filho, não sou escravo. Escravo é que vive segundo as regras, segundo as leis, segundo as normas. Filho vive por causa do amor, da relação que se tem com o Pai. Versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, ou seja, vocês não têm saída para isso. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Porque estão enredados na lógica dos mandamentos. Então lhe perguntou, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Ou seja, vocês querem saber quem eu sou, mas vocês não sabem nem quem vocês são. Vocês não descobriram sequer quem vocês são. E eu poderia dizer a vocês quem vocês são, mas vocês não estão prontos. Porém, aquele que me enviou, ele é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, quando eu for crucificado, então sabereis que eu sou, ego em mim. Eu tenho essa relação, eu sou aquele que conhece, que expressa, que revela a natureza do Pai. Eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. De todas as palavras gregas, a palavra que aqui é traduzida por conhecer é a que eu gosto mais. As pessoas têm a impressão de que conhecimento é um conjunto de informações que se adquire acerca de alguma coisa ou de alguém. Mas a palavra conhecer, tanto em grego quanto em português, tem outro sentido. A palavra gnosko, que é a palavra conhecer, significa não apenas saber que alguma coisa existe, mas significa também manter uma relação amorosa com alguém. Ter uma intimidade amorosa com alguém. Vou dizer, transar com alguém é conhecer esse alguém. Isso está na Bíblia, por exemplo, quando se diz que José não conheceu a Maria até que ela deu à luz o seu primeiro filho. O que significa dizer que José não conheceu a Maria? Se eles viajaram de Nazaré até Belém juntos, como é que eles não se conheciam? Não se conheciam quer dizer aqui que eles não tiveram intimidade amorosa, e conhecer é estabelecer uma relação amorosa. O único caminho para a salvação, num tempo como o nosso, de certezas falidas, em que a verdade se eclipsou, o único modo de vivermos e de poder criar os nossos filhos e manter as nossas famílias num tempo como este, é se a gente conhecer a verdade. Se a gente estabelecer uma relação de amor com a verdade. Se a gente estabelecer uma relação de experiência viva, ativa, que não é redutível a conceitos e expressões lógicas, mas é uma experiência dinâmica e interior e profunda. Hoje de manhã eu estava aqui pregando e eu tive a sensação de que Thomas tem um grande problema na Igreja Rio. Ele é pastor da Igreja Rio, mas a maioria de seus membros nunca tomou banho de rio. Quantos aqui já tomaram banho de rio na vida? Levanta a mão. Quantos já tomaram banho de rio na vida? Pois é, rapaz. A maioria dos adolescentes nunca entrou num rio. Isso é um problema imenso. Porque banho de rio é diferente. Banho de rio é outra coisa, cara.
E para fazer parte da Igreja Rio e entender a proposta, tinha que tomar banho de rio. Já disse a Thomas, tem que fazer uma caravana, levar todo mundo para tomar banho de rio, numa fonte limpa, saudável, para o pessoal ter uma experiência. E há muitas diferenças de tomar banho de piscina, por exemplo, mesmo tomar banho de mar. Em primeiro lugar, é que quando a gente toma banho de rio, aquela água que nos molha e que dinamicamente corre, ela circula pelo planeta inteiro. Ela não está ali num tanque como uma piscina que você toma banho e a água se renova. Aquela água que passa por você está percorrendo o planeta. Está indo, seguindo para onde? Para o mar, para o céu, para os lugares, para as nuvens. Quando você entra no rio, você se conecta no planeta inteiro. Quando você pega uma daquelas imagens do globo terrestre e vê o rio, é aquilo, está em conexão, está tudo ligado. E você se conecta ao planeta inteiro. Sem continentes a nos separar. Porque o que une este planeta é a água. A terra nos separa. A água é que nos une. Em segundo lugar, porque a gente não sabe o que vem do rio. As folhas, os galhos, os troncos que estão vindo são parte da vida do rio, que se aproxima de nós. Quando eu plantei a comunidade cristã, há quase 10 anos atrás, eu escolhi como música tema da comunidade cristã, ver que igreja maluca aquela que eu plantei, linda comunidade. A música tema é uma música de Marisa Monte, chamada Rio. E a gente cantou essa música muito, Thomas aprendeu lá conosco. E ela diz assim: ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar. A folha que cai nas águas do rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Cair como uma folha que se despreende do galho e você olha, acabou a história dessa folha. Ela nasceu, mas agora ela morreu, porque ela se desprendeu do galho que a sustentava. Que nada, agora começou a grande experiência da folha. Ela caiu nas águas do rio e essas águas a levarão até as águas do mar. E a canção continua dizendo que é assim, que uma experiência vem e depois outra para nos surpreender. E é uma canção de acalanto, que Deus permite que as coisas se sucedam de um modo tal que quando está chovendo, prepara para o tempo de seca. E o tempo de seca antecipa a chuva, que as chuvas sucedem-se os períodos de estiagem, e aos períodos de estiagem sucedem-se os tempos de chuva. E isso tem um propósito. E eu acho tão bonita a poesia que diz assim: isto para que as flores não faltem jamais. E o objetivo da sucessão dos tempos é para que as flores não faltem jamais. Tudo tem o seu propósito. E é importante que a gente entenda que a verdade não é algo que eu defino, que eu discurso, que eu reduzo a termos. E é por isso que quando Pilatos pergunta a Jesus sobre o que é a verdade, Jesus não responde. Está lá no capítulo 18 do Evangelho de João. Eu vim para anunciar a verdade. Aí Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Jesus não diz nada, Pilatos. Porque a verdade é uma forma de me relacionar com Deus. É a forma de me relacionar com o próximo, que é baseada em respeito, em cuidado e em carinho. Isso é verdade. Viver a verdade, viver a autenticidade numa relação conjugal, na criação dos seus filhos, é manter uma relação de cuidado, de respeito e de carinho com ele. Isso não pode ser traduzido, isso não pode ser definido. A verdade é a experiência que se dá efetivamente entre nós. Se nós estamos juntos ou se estamos separados, o que vai dizer não é o papel, não é a declaração do cartório. O que vai dizer é o que transita entre nós, é o fluxo que se estabeleceu entre nossas vidas. É essa comunicação. E na hora de dizer ao seu filho o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, deixe-se guiar por essa força do poder de Deus que é em nós, da graça, da compreensão, da compaixão, desse sentimento profundo que há dentro de nós.
Ah, se nós descobríssemos isso de modo verdadeiro, de modo autêntico, e compreendêssemos que amar segundo o Evangelho é cuidar do outro. E deixar que o amor seja o critério, seja o elemento decisivo entre tudo o que fazemos. A declaração de amor mais bonita que eu conheço, de todas as declarações que a poesia pôde compor, que o gênio humano pôde fazer, é uma que foi escrita por um jovem, por um rapaz. Davi, no Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não sentirei medo de nada, porque tu estás comigo, e a tua presença me consola. Essa era a relação de Davi com Deus. Davi não vivia uma relação com Deus baseada em mandamentos, em códigos de conduta. Era uma presença que trazia segurança, força, energia, coragem, ousadia. E que ousadia tinha aquele moço ruivo? Porque era viva a relação dele com Deus. Meu sonho é que os meus filhos possam olhar para mim e sentirem que eu amo tanto e me interesso tanto por eles, que eles possam dizer: papai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo de nada, porque eu sei que o Senhor está comigo. E saber disso me consola. Eu quero olhar para minha mulher e dizer para ela: meu amor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou sentir medo de nada. Nós vamos enfrentar tudo. E o meu coração estará consolado pela certeza de que tu estás comigo. Isso é verdade. E você quer que eu transforme isso num conceito enciclopédico para você colocar lá no Wikipédia? Que é isso? O que é verdade? Verdade é como um beijo na boca. Por favor, jovens, adolescentes apaixonados, descrevam em 10 linhas o que é um beijo na boca. Impossível fazer isso. Porque toda a fisiologia descrita não é o beijo na boca. Como traduzir a taquicardia, as mãos frias, o corpo que invade o outro? Não tem, é difícil. Aquilo que não pode ser descrito, só isso é verdade. Tudo quanto pode ser escrito é mentira. Porque capta somente parte da realidade. É uma fatia da realidade. A verdade é tudo aquilo que não cabe em palavras, mas cabe na experiência humana. Por isso Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é uma coisa o caminho, outra coisa a verdade e outra coisa a vida. Só os pregadores presbiterianos como eu é que ficariam dividindo essa ideia de verdade, caminho, verdade e vida. Em primeiro lugar é caminho, segundo lugar... Não! Jesus diz: eu sou caminho, verdade e vida. Se você quiser encontrar o caminho e quiser encontrar a verdade, quiser encontrar a vida, isso é uma experiência comigo. É um encontro comigo. Por isso Jesus diz: vocês vão permanecer nas minhas palavras. E se vocês permanecerem nas minhas palavras, sereis meus discípulos. E se vocês forem meus discípulos, a verdade que é em mim libertará vocês. Porque eu rasgo todos os códigos e todas as normas e vivo em Deus. E a presença de Deus é a solução da minha vida. É só isso. É só isso, é simples. É simples. É uma vida de encantamento. Tem uma outra canção, e eu vou terminar com isso, da Marisa Monte, que eu acho muito bonita nesse mesmo CD, nesse mesmo disco, que eu
ouvi pela primeira vez quando eu levei Karina para jantar. Nós estávamos paquerando e aí eu, grana, nada, né? Liso. Levei Karina para jantar. Disse, vamos jantar? Ela, vamos. Para onde vamos? Tem um restaurante, não sei se vocês conhecem, uma coisa muito chique, chamado Lassa Burger. Levei Karina para jantar no Lassa Burger. Grana, nada, né? E aí nós fomos jantar. Mas não é esse Lassa Burger chique que vocês conhecem? Ah, não, pô. É o Lassa Burger da árvore. Lembram dele? Que o lugar que se sentava era ao redor da árvore. Você recebia o seu sanduíche e depois arrumava um lugar, porque a árvore ficava no meio da lanchonete. E era aquele Lassa Burger velho lá e tal. Levei Karina. Depois a gente foi ouvir esse CD de Marisa Monte. E há uma canção de Marisa que diz assim, falando do seu infinito particular. Ela diz assim, não há segredos, é só mistério. Eu acho essa frase genial. Segredo é alguma coisa que pode ser dita, mas não será dita, porque é segredo. O mistério é uma coisa oculta, mas que também não pode ser revelada. Por sua natureza, ser a natureza de mistério. Não há segredos na nossa relação com Deus. Só há mistério. Só mistério. Porque Ele te ama, porque Ele te aceita, porque Ele te recebe. Não há segredos. É só mistério. Vamos ficar de pé? Eu queria orar, pedir a Deus que nos ajude. Porque a gente vive numa cultura tão hipócrita que é difícil fugir disso tudo. É difícil fugir desse padrão de comportamento e de análise, onde nós tentamos ser juízes uns dos outros, mas nunca andamos juntos. Que pré-estabelecemos padrões e modelos para o outro viver e nós mesmos, só de fazer de conta, vivemos dentro deles. Que a gente deixe que a nossa relação seja verdade e que a graça de Deus nos liberte para podermos viver um amor cheio de encantamento e de mistério. Quero pedir a Deus que haja na vida de vocês, no lar de vocês, essa compreensão de que o cuidado e o respeito são aquilo que a Bíblia chama de amor. Segundo a parábola do bom samaritano, amar é ter olhos para ver a dor do outro, as feridas do outro, disposição para se aproximar-se dele e interesse para tratar de suas dores. Isso é amor. Qualquer outra coisa é discurso sobre amor, mas amor ainda não é. Amor ainda não é. Vamos orar. Senhor Deus, quão distantes nos sentimos desta relação tão simples que Tu queres ter conosco. Nós olhando para as coisas aqui de baixo, onde as regras, os códigos, os certos e errados são impostos. E Tu chamando-nos para olhar para cima e dizer, é só abraço, é só beijo, é só comunhão. Ó Senhor Deus, compadece-te de nós e liberta-nos. Liberta-nos para uma imersão na graça. Compromete-nos, Senhor, com essa obra de anunciação do Teu amor ao mundo. Vem, Senhor, e vivifica-nos. Vem, Senhor, e dá-nos a oportunidade de viver nesse rio de amor, onde as experiências de cuidado e de interesse genuíno pela dor do outro
se tornam o signo de nossa caminhada e a razão da nossa existência. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu agradeço mais uma vez a Thomas pelo convite de estar aqui com vocês. E eu vou pedir desculpas porque eu vou sair muito rapidamente. Karina, minha esposa, chegou de Portugal às 5 da tarde. Eu só tive tempo de deixá-la em casa e vir para cá. Eu estou morto de vontade de ir embora e ficar com ela. Então, um prazer, uma alegria estar com vocês hoje. Deus os abençoe.